Gostaria que você falasse um pouquinho de como é esse processo de revalidação do diploma. É válido aqui no Brasil? Não é? É muito difícil? Como é que funciona? Então, você terminou a faculdade lá na Bolívia, aí você fica assim, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no canal e hoje temos um convidado especial, que é o Avner. Ele estuda comigo, estamos começando agora o 6º semestre na Faculdade de Medicina, só que ele já está passando por isso pela segunda vez, porque antes ele já fez na Bolívia também, terminou no 5º semestre, né? Lá na Bolívia. E ele vai falar um pouquinho pra gente de como foi estudar na Bolívia, para aqueles que têm curiosidade e querem saber um pouco mais. Primeiro de tudo, vamos começar com uma pergunta interessante, né? Por que Bolívia? A gente ouve falar em diversas faculdades aí na Argentina, Paraguai. Por que Bolívia? Então, Diego, assim, eu escolhi a Bolívia porque o método de ensino deles lá era o tradicional, eu estava procurando esse método de ensino, e também a faculdade lá ela é semestral. Na Argentina eu andei observando e o sistema deles lá é anual, então eu não achei tanto interessante. E depois, assim, com o decorrer do tempo, lá na Bolívia, eu conversei com algumas pessoas que estudaram na Argentina e transferiram para a Bolívia porque tiveram algum problema devido ao fato da faculdade ser anual. A pessoa acabou reprovando uma matéria, teve que passar um ano novamente, estudando somente essa matéria para continuar o curso. Então, na Bolívia, isso se tornou assim, um pouco mais fácil de resolver, porque você não perdia um ano, você perdia talvez um semestre ali, caso reprovasse uma matéria, algo assim. Então foi por isso. Entendi, bem mais fácil, Bem mais fácil dessa. Com certeza. E como que é o processo de entrada na faculdade? Porque aqui a gente sabe que no Brasil a gente tem a VUNESP, que é o maior órgão, né, que representa as provas das faculdades de medicina aqui no Brasil. Então é uma concorrência enorme para entrar numa faculdade de medicina. E lá na Bolívia, como que funciona? Então, lá na Bolívia, você não tem a prova de vestibular igual a gente tem aqui no Brasil, né? Então, você chega lá na Bolívia, geralmente algum brasileiro que já estuda lá é que acaba levando outras pessoas para determinada faculdade. Até porque já passou por um processo, já quebrou a cara lá. Já. Então ele já acaba levando as pessoas vão mais por indicação de amigos. Aí você chega lá, por exemplo, fala, Avner, eu quero estudar lá na Bolívia. Eu vou te levar lá na Bolívia, eu vou te apresentar a faculdade, vou te apresentar a cidade. Ó, Diego, aqui essa é a cidade, aqui eu vou te ajudar a arrumar um aluguel legal para tu morar. Porque assim, você chega lá, se chegar assim, na cara e na coragem, você vai ter muito problema lá. Primeiro, se você não falar espanhol, já é uma grande dificuldade. Porque... Sim, não me gusta muito falar em espanhol. Não ia dar certo para mim. Por exemplo, tu chega lá sem falar espanhol, como eu cheguei, é bem complicado, porque você não vai entender nada, eles falam um pouco rápido, então a gente pensa assim, espanhol é parecido com português. Meu, não é. Então as aulas elas são em espanhol. São em espanhol as aulas. Tá, e os Porém, alunos? no primeiro semestre, os professores já têm assim uma certa facilidade de chegar para o aluno e falar, ó, esse semestre, beleza, vou deixar você escrever em português aqui, até porque os professores já estão muito tempo já em contato com o brasileiro e já conseguem compreender bastante o português. Então eles falam, ó, primeiro semestre, beleza, eu vou aceitar você escrever aqui na prova em português, a resposta, mas a partir do segundo semestre, não, aí já começa a te cobrar, ó, escreve em espanhol, vamos fazer em espanhol. Isso que eu queria perguntar, tem muitos brasileiros lá na faculdade? Tem bastante. Na época que eu estava morando lá, aproximadamente 15 a 20 mil brasileiros na cidade. Nossa, bastante coisa, mas não apenas estudantes de medicina. 15, não, 20 medicina... mil na cidade. 15 20 mil estudantes de medicina brasileiros? Sim. Olha só, pessoal, 15 a 20 mil na época, isso era o quê? 2015? Na época que eu fui, 2011, 2014. De 2011 a 2014. Entendi. Então imagina esse número como não deve estar hoje, né, atualmente. Interessante. Atualmente eu já não vou te falar que tem tanta gente devido ao dólar, né, ter subido tanto e o valor não está compensando tanto você estudar lá na Bolívia. Porque quando eu fui para lá, o dólar
estava em média de 1,50, 1,60. Então, por exemplo, eu morava com mais 2 irmãos lá e a gente tinha um custo mensal de R$ 1.000 a R$ 1.200 por mês. Para morar 3 pessoas, estudar 3 pessoas, se alimentar 3 pessoas. Hoje deve ser esse custo individualmente. Quando eu voltei da Bolívia, eu voltei em 2014, o dólar tinha subido, estava em torno de 2,50. Então já estava um pouquinho já pesado. E eu estava morando só nessa época já. Meus irmãos já não estavam mais lá comigo, então eu estava só. Aí eu voltei em 2014. 2017 eu retornei para a Bolívia. Aí eu estava com uma condição financeira um pouco melhor. Porém o dólar estava um pouco mais caro. O dólar já estava acima de 3. Então o custo já era um pouquinho maior. Eu morando sozinho estava tendo um custo de R$ 3.000 a R$ 4.000 por mês. Pesado, realmente. E agora, atualmente com o dólar a mais de 5, tá praticamente impossível você estudar fora do Brasil. Porque você vai calcular aí, ó, a faculdade vai custar em torno de 250 a 300 dólares. Depende da faculdade. Tem faculdade mais cara, até 500 dólares você vai pagar. Até mais, que é o caso da Univale. Mas assim, uma faculdade com preço menor. Eu estudava na UPAL. Está em torno de 250 a 300 dólares você vai pagar por mês. Se você botar isso converter por 5, vai ficar muito caro. Dá R$ 2.000 só de faculdade. Só de faculdade. Aí você vai ter um custo de alimentação. Põe aí mais R$ 1.000 de alimentação. Brincando, fácil. Aí você vai ter que ter transporte. Aluguel. Ó, o local onde eu morava era lá eles chamam de gazonier, que é como se fosse um estúdio. Um pequeno estúdio aqui no Brasil. Era bem pequeno e eu pagava 150 dólares. Já dá R$ 600. Isso porque o gasolineiro era longe. Eu estava a uma distância de quase uns 5 quilômetros da faculdade. Tanto na época eu comprei uma moto depois para eu me deslocar lá. Só que o valor do aluguel compensava bastante para mim. Eu já conhecia bastante a cidade, então eu não saía muito, então para mim estava bom. Eu só ia para a faculdade e voltava para casa, então não tinha tanto problema assim. Entendi. Uma coisa que eu queria saber sobre a faculdade é a respeito das aulas. Elas são como aqui no Brasil, em que a gente tem aula o dia inteiro, ou lá elas são noturnas, ou aos sábados, enfim? Como é que funciona lá? Então, Diego, deixa eu te explicar. As aulas lá, cada aula tem um horário. Então, como é muito aluno, por exemplo, anatomia, tem, digamos, 3 professores que dão a aula de anatomia teórica. E tem mais 3 professores que dão aula de anatomia prática. Então, no momento da tua inscrição na faculdade, você vai fazer o quê? Você vai escolher qual é o professor que você quer fazer. Aí você escolhe, eu quero fazer anatomia com o Dr. Cabreira. Beleza, você vai lá, teu nome vai sair e vão te dar o horário das aulas dele. A aula do Dr. Cabreira de anatomia na segunda-feira, 9h30 da manhã, às 11h. E na quarta-feira, de 8... Olha, tinha um horário que era muito interessante. 6h45 da manhã, a gente entrava pra aula. Nossa, 6h45. 6h45 da manhã, aí até 9h30, 9h45. Tinha que gostar de acordar cedo, viu? Mas é assim, por horário, cada matéria você tem um horário específico para fazer. Mas aos sábados também, à noite também? Aos sábados, durante a manhã. À tarde e à noite não. Mas durante a semana eu tinha horários que era de manhã, à tarde e à noite. Dependia do horário que eu escolhesse a aula. Às vezes eu tinha uma hora de intervalo entre uma aula da tarde e a aula da noite, algo assim. Entendi. E assim, você não chegou a passar pelo processo de revalidação, porque antes ele acabou parando a faculdade, vindo para o Brasil e começando tudo de novo aqui. Mas dos seus amigos que já passaram por esse processo, gostaria que você falasse um pouquinho de como é esse processo de revalidação do diploma. É válido aqui no Brasil? Não é? É muito difícil? Como é que funciona? Então, você terminou a faculdade lá na Bolívia, aí você fica assim, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Você tem que revalidar seu diploma, porque aqui no Brasil eles não aceitam. Então, tem 2 formas de fazer isso. Uma é você prestando uma prova do INEP, que é o Revalida. Essa prova ela acontece todo ano. Inclusive, houve alguns problemas nos últimos anos aí. Eu tenho amigos que estão aguardando já há um bom tempo, porque a prova ocorreu e teve
problema no INEP, perderam a prova, algo assim. Não sei explicar direito, mas eles tiveram um problema. Então, eles estão já há mais de 4 anos aguardando para revalidar o diploma. Possivelmente agora esse ano eles vão conseguir revalidar. Então, ou você faz a prova do revalida, ou você faz a complementação de estudos. Quem é que faz a complementação de estudos aqui no Brasil? São universidades federais que abrem o processo de revalidação. Você vai lá prestar uma prova. Então, eles têm, se eu não me engano, 3 fases. Primeira fase, que é a fase de documentação. Você vai pegar toda a sua documentação. Hoje, eu não creio que seja obrigatório a tradução dos documentos. Há um tempo atrás era assim. Você teria que traduzir toda a sua documentação da faculdade e entregar a tradução mais o original. Ver se a carga horária bate, né? Com a carga horária do Brasil, tudo isso, né? Então, você entregava a tradução com a sua documentação da faculdade. Como é que funcionava? Como tinha muita gente que acabava comprando a documentação lá, as faculdades aqui passaram a entrar em contato com a faculdade de lá para atestar a veracidade do documento. Então, a faculdade passa a ter esse processo de verificação da documentação. Após isso, verificou, você foi aprovado, aí eles fazem uma prova teórica. Fez a prova teórica, tem a terceira fase, que é a prova prática. Só que na UFMT, UFMG e outras faculdades que faziam esse processo, você fez a segunda fase teórica, você não alcançou a média de pontos para fazer a prova prática, abre uma lista de complementação de estudos. Na UFMT, eu sei que os 5 primeiros colocados nessa lista faziam dentro da UFMT a complementação. Faziam através da UFMT. E quem não conseguiu, você ia lá, pagava a terceira etapa, que era a prova prática, teu nome ia sair numa lista. Então você poderia ir até uma faculdade particular. Eu conheço, tinha algumas no Brasil que fazia isso, que é a ITPAC, que eu creio que ainda faz, e tinha a Universidade Brasil. Essas 2 faculdades fazem a complementação. Eu não sei como é que está o processo agora com a Universidade Brasil, mas a ITPAC eu creio que segue fazendo. Então, você sai, vai para a ITPAC e você vai fazer como se fosse mais um ano de internato na ITPAC. Eles vão te encaminhar para um hospital e lá você vai rodar as matérias: clínica, GO, pediatria, cirurgia, vai fazer saúde da família. E aí você completa esse 1 ano, eles vão te entregar a documentação, você vai lá na UFMT novamente e fala: terminei minha complementação. Você terminou a complementação, eles vão avaliar toda a tua documentação novamente. Terminou, beleza, complementou? Eles vão te entregar eles vão revalidar seu diploma ali. Revalidou o diploma, você pode ir em qualquer conselho de medicina, no caso de São Paulo, CREMESP. Vai lá, entrega a sua documentação. Creio que 3 dias que você deu a entrada, já sai o teu número de CRM. Aí você pode trabalhar. Faz o teu carimbo e vai trabalhar. Interessante. É uma alternativa para quem não está, às vezes, conseguindo passar aqui na Faculdade de Medicina no Brasil, ou não tem, né, o valor necessário também para estar cursando aqui e vai cursar em outro país. Legal, Avni. Bom saber disso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui embaixo, façam perguntas que ele vai responder, tá? Eu boto ele para responder tudo. Se tiverem curiosidade, alguma coisa que eu não perguntei, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Só que na edição já está aí quase 15 minutos. Então eu sei que se estiver muito grande, também o pessoal acaba não assistindo tanto. Então, pode fazer perguntas aqui, que ou ele responde, ou a gente grava aí uma parte 2 com as perguntas específicas de vocês, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, obrigado, viu? É um prazer estar aqui com vocês, poder responder essas perguntas. Fiquem à vontade, perguntem, viu? O que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês. E assim, você quer estudar medicina? Não consegui passar no Brasil? Cara, tenta, vai na Bolívia, vai na Argentina, tem o Paraguai hoje. E assim, tenta, não desiste não. Tem que persistir nos nossos sonhos aí, correr atrás, né? É isso. Tchau, tchau. Minha cavanhaque aqui tá sem vergonha, Não. precisa tirar.
distanciamento aqui.